Olá pessoal, vamos dar continuidade aos estudos aí dos poliedros. Vamos agora entrar em prismas, né? Assunto do terceiro ano do ensino médio. Prismas. É todo sólido geométrico convexo, formado pela união de todos os segmentos de retas congruentes e paralelos a um segmento dado, com uma extremidade no ponto de um polígono convexo, não fixo, fixo não coplanar a este e as extremidades de todos os segmentos congruentes em um mesmo plano paralelo ao polígono dado. Ou seja, é um prisma, é um poliedro convexo com duas faces congruentes e paralelas, vamos chamar de base aí, né? E cujas demais faces, que a gente chama de laterais, são paralelogramos. Vamos ver aqui o que é que nós temos de início. Temos aqui sólidos geométricos convexos, formada pela união de todos os segmentos. Ó. É uma união de segmentos congruentes. Segmentos de retas congruentes, paralelo a um segmento dado. Esse segmento dado também é congruente, tá? Com uma extremidade no, no ponto de um polígono. Uma das extremidades desse meu segmento dado está no polígono convexo, né? Fixo, não coplanar a este. Quer dizer que este segmento não é coplanar ao meu é, polígono convexo. E as extremidades de todos os segmentos congruentes, inclusive todos esses congruentes, inclusive o dado, porque ele também é congruente, em um mesmo plano paralelo ao polígono dado. Ou seja, um prisma é um poliedro convexo com duas faces congruentes e paralelas. Aí essas duas faces congruentes e paralelas a gente chama de base. E cujas demais faces, que a gente vai chamar de laterais, são paralelogramos. O que são paralelogramos? Paralelogramos são polígonos, são quadriláteros, né? Cujas são quadriláteros. Vamos lá. Paralelogramo. São os quadriláteros que têm os lados não consecutivos, paralelos e de mesma medida. Vamos ver aqui os elementos destes nossos prisma, né? Os elementos. Nós vamos ter as faces, que aí eu vou ter, ó, base. A base vai ser, nesse caso, um pentágono. Observe que o contorno desse meu pentágono, que eu vou colocar aqui, ó, de azul, tá? Para você ver. Vou começar e depois eu faço todos esses linhas aqui em azul. São arestas, né? Tá certo? Todos eles. Bem, são arestas. Essas arestas nós vamos chamar de
aresta das bases, tá aí, ó, são dois pentágonos. Por que base e não base tampa? Sei lá, como alguém gostaria de falar. É porque eu posso virar e aí eu não vou saber quem é a base, tá? Nós temos as faces laterais, tá aqui, ó. São paralelogramos. No caso aqui são retângulos. Nós vamos ver já já que essas faces são retangulares. Nós vamos ter as arestas laterais, tá? As arestas laterais, presta atenção, que não inclui essa daqui de cima. Ali é a aresta da base. Olha as arestas laterais aí, tá? Nós vamos ter os vértices. Os vértices, você que estudou aí bem direitinho os polígonos, se eu tiver um polígono de 7 lados, né, um polígono convexo de 7 lados, ele terá 7 ângulos internos, 7 ângulos externos correspondentes a esses internos, 7 vértices e 7 lados. Então, quer dizer que se eu tiver um polígono de um poliedro de base heptagonal, de 7 lados, eu vou ter quantos vértices, professor? 7 embaixo, 7 em cima, 14. Como nós temos aqui um pentágono, são 5 vértices embaixo, 5 vértices na base superior, dá 10. Fácil de entender isso, né? Olha só, nós vamos ter aqui ó, dois planos contendo essas bases, tá? Tá aí, ó. Certo? Como foi falado. Nós vamos ter um plano, a gente faz o polígono. A partir de um desses vértices daqui ou de qualquer outro ponto, eu vou e junto, traço um segmento. Um detalhe, tá, gente? O poliedro, esse poliedro aqui, a gente considera todos os pontos aqui, que eu posso ligar aqui no meio, por exemplo, ó. Vamos lá. Eu poderia pegar esse ponto aqui e subir, ó. Ele pertence, desde que ele seja paralelo aos demais, né? Congruentes. Então, vou ter infinitos aqui dentro. Ele é todo completinho, ele não é uma caixa vazada, tá? Não é uma caixa vazada necessariamente. Ele pode ser vazado ou não. Caixas de presentes, por exemplo. Vamos lá. Os prismas retos e os prismas oblíquos. O que é um prisma reto? Um prisma é reto quando suas arestas laterais são perpendiculares, formam ângulos de 90 com uma dos planos que contém a base. Do contrário, será oblíquo. Se não for, tá aqui, ó. Vamos lá. Observe que essa aresta aqui, ó, A1B1, ele forma um ângulo de 90. Se forma um ângulo de 90 e os demais são paralelos, todos eles vão fazer ângulos de 90, né? Oblíquo. Vamos deitar. Olha aí, ó. Um prisma oblíquo. Deitei aí o ponto B. Observe o que é que acontece com ele, ó. Ele fica todo deitadinho, ó. Beleza? Fácil de enxergar agora, né? O ângulo não é perpendicular. E aí volta a ter um prisma novamente reto. Peraí, professor, agora eu queria entender aí esse negócio de número de vértices, número de faces. Pronto, vamos lá.
Se eu tiver um prisma, um heptágono, ele vai ter 7 arestas, 7 vértices, certo? Então, como eu iria ter duas bases paralelas, eu iria ter 2 vezes 7, 14 vértices. Então, o número de vértices igual a 14. O número de arestas da base seria 14 também. Mas aí, de cada vértice de uma das bases, vai descer uma aresta. Então, o número de arestas iria ser igual a 14 mais as arestas das duas bases, mais 7. Por que 7? Porque temos 7 vértices, e cada vértice desceria ou subiria, você escolhe qual das bases vai pegar, e aí eu vou ter 21 arestas. O número de faces F iria ser igual a duas faces da base, né? São duas bases, mas como eu tenho 7 arestas laterais na base, para cada aresta dessa eu vou ter um paralelogramo. Então, 7 faces laterais, total de 9 faces. A fórmula de Euler, ele diz o seguinte, né? V mais F igual a mais 2. Vamos lá. O número de vértices, 14. O número de faces, 9. Igual ao número de arestas, 21 mais 2. Veja aí que vai dar 23 igual a 23. Obedecendo aí a fórmula de Euler, né? As condições de Euler. Bem, pessoal, espero que tenham gostado da aula e tenham tirado aí algumas dúvidas. Se ficou alguma dúvida, me procura lá na plataforma. Estou aí disposto a ajudá-los no Enem, tá certo? Até mais, pessoal.